boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui com a nossa live. Mais uma noite de discipulado. Mais uma vez que a gente se encontra. Muita gente aí se conectando, muita gente entrando. E graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez para andar um pouquinho mais, buscando aprofundar o nosso entendimento, nosso conhecimento da sã doutrina, com particular relevo nesse tempo, pensando nas últimas coisas de forma muito objetiva, no mistério da igreja nos últimos dias, nos dias que preparam ou que acontecem da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua volta gloriosa, não é? Como temos vivido dias aí de comoção universal, né? Internacional, pessoas pensando, e aí começam a pulular profecias de todos os lados, visões, não é? Todo mundo sempre tem uma mensagem que já alertava, que já dizia que não é. Então, por isso nós optamos de fazer essas lives de discipulados, começando por esses assuntos que são escatológicos, né? Que são do final de todas as coisas, e particularmente começando assim por essa parte a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muita gente entrando aí, não é? Vamos aguardar para que mais gente apareça e aí nós possamos fazer o nosso estudo juntos, né? E mais gente esteja junto. Enquanto isso, nós vamos rezar, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos dê luzes, que nos dê o Espírito Santo, para que nós possamos penetrar um pouquinho mais, ou melhor, ser penetrados, não é? Pela sã doutrina, pela verdade que a Igreja recebeu do Divino Salvador e que sustenta pelos séculos, não é? Lembrando a todos que nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica e as Sagradas Escrituras, não é? Que é o que nos importa, e buscando nas fontes, não é? Dos padres da Igreja, da Santa Tradição. Porque a sã doutrina não se resume somente às Sagradas Escrituras. É preciso que isso seja sempre dito e reexplicado, porque nós vivemos num tempo de muita protestantização de ideias, de um esparramar assim, né, de conceitos protestantes da fé. E com isso nós não estamos criticando pessoa alguma que pratique, não é, o cristianismo orientado por uma visão correntes protestantes. Não. Não há críticas a pessoas, não. Mas o que nós queremos dizer é que nós temos sim nos afastado substancialmente do ensinamento puramente católico. E é preciso que as pessoas saibam que a verdade que nos foi dada, a sã doutrina da salvação, se apoia sobre 3 pilares. A Igreja sempre sustentou isso. O primeiro pilar é a Sagrada Tradição. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, a letra escrita das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, e a letra escrita do catecismo da Igreja, não é? Da doutrina da Igreja, essas letras foram escritas depois, muito depois de termos guardado a sagrada tradição da fé. As verdades que nós cremos, elas nos foram dadas pela tradição dos apóstolos, que nos conferiram, não é? E que receberam já da primeira aliança. Há pessoas que imaginam, não é, que a Bíblia Sagrada começou a ser escrita por Moisés lá na antiguidade, e que Moisés sentou e disse: vou escrever
e agora vou chamar esses 5 livros primeiros de Pentateuco e assim dou o nome. Esse é o livro de Gênesis, esse é o livro de tal. E as pessoas vão tendo esse tipo de ideia, como se Moisés, lá no passado, tivesse à sua disposição um computador, um notebook, e ali ele foi digitando, né? E foi simplesmente compondo, e depois, quando Moisés viu que ia morrer, ele passou o arquivo para o seu sucessor, Josué, que então escreveu o livro de Josué, e assim, nada mais equivocado do que isso. A tradição dos judeus, ela foi transmitida. Aliás, o povo judeu é um povo que escreveu muito pouco, não é? E o que temos dos escritos judaicos são basicamente o que temos das Sagradas Escrituras. Mas o povo judeu passou por uma série de percalços na sua história, de ser perseguido, de ser deportado, não é? E depois volta para sua terra, faz seu templo destruído. E essa sucessão de fatos, até que chega assim um momento na história, né? No reinado de Salomão particularmente, em que os escritos, as tradições são escritas, pergaminhos são juntados, e se vai construindo assim toda a literatura do Antigo Testamento, que vai depois ser completada e explicada no Novo Testamento, mas o Novo Testamento que é escrito muitos anos depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Jesus mesmo não escreveu nenhuma linha, e o que ele escreveu, o Evangelho diz que foi na areia, quando queriam apedrejar aquela mulher flagrada em adultério, e ele escreveu na areia e, portanto, o vento apagou o que ele escreveu naquela areia. E assim foi se construindo uma literatura, uma junção. E a igreja foi ela, portadora de toda essa tradição de fé, quem nos deu a construção do cânon acabado, quer dizer, de toda a literatura do Antigo e Novo Testamento acabada. Isso vai ser contestado lá na frente por Martinho Lutero na Revolta Protestante, já isso em 1517. Então, quer dizer, por 1517 anos, esta era a fé e as Escrituras, e esta fé foi pensada e foi dialogada em muitos concílios, se transformou em textos escritos, a composição de catecismos, até que chegamos no grande catecismo depois do Concílio de Trento, o Catecismo Romano, e depois do Catecismo Romano também São Pio X, né, editou um grande catecismo, o Catecismo de São Pio X, que é o Catecismo Romano, colocado em perguntas e respostas. E depois chegamos em São João Paulo II, o Grande, que nos deu esse catecismo, e que o grande Papa Bento XVI fez depois promulgar um compêndio que, como São Pio X, também nos dá em perguntas e respostas. A junção de tudo isso é que nos dá a sã doutrina, e é com base nisso que a gente tem que conhecer a verdade. E é por isso que a Escritura Sagrada, nosso Senhor Jesus Cristo, disse, não é? Se guardardes as minhas palavras, que foram ditas antes de serem escritas. Então nós guardamos o que ele diz pela tradição, nós as recolhemos escritas nas Sagradas Escrituras e no catecismo e na doutrina escrita da igreja, não é? Então, se guardamos isso, conhecemos a verdade e somos libertos. Senão ficamos ao joguete de qualquer visionário, qualquer revelação, e a gente vai hoje entrar nesse assunto de uma maneira bastante específica, falando desse momento que vivemos, desse pensamento todo a respeito de volta de Jesus, de fim de mundo, de revelações e essa coisa toda. Tá bom? Vamos rezar então, acho que muita gente já entrou, já está por aí, e a gente já pode rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, falando dessas coisas finais, a gente tem que terminar a leitura do parágrafo 677 do Catecismo da Igreja Católica. Olha, as duas lives anteriores, nós fizemos a primeira do parágrafo 675, a segunda do parágrafo 676 e essa terceira do parágrafo 677. Possivelmente teremos mais uma live ainda sobre esse assunto, da próxima semana, em que talvez a gente vá tratar sobre os sinais da volta de Jesus, né? Mas hoje a gente vai entrar num assunto bastante interessante e, para isso, a gente tem que ler este parágrafo. O parágrafo 677 do Catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo grande Papa São João Paulo II em nossa era, né? Em nossa época. O parágrafo diz assim: a Igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, última Páscoa, não é? Em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, se vocês se recordarem nossa live anterior, nós dizíamos isso: a Igreja passará por um grande cadinho de humilhação, de esvaziamento, sofrimento. Nós vimos o que São Tomás de Aquino nos falou a respeito do anticristo, como uma impostura religiosa que quererá suplantar a Igreja, esmagar a Igreja, não é? E levar a Igreja à apostasia, não é? Que é o abandono, dito simplesmente abandono da fé, mas é abandono desta continuidade sobrenatural e espiritual do império de Cristo, não é? O reino social de Cristo nesse mundo, o império de Cristo nesse mundo através da Igreja, como continuadora daquele império romano, não mais material, mas agora espiritual. Então a apostasia, o abandono disso, o esfrangalhamento da Igreja, das suas, a partir de dentro, não é? O julgamento começa pela casa de Deus, do abandono da sua própria história, do abandono, do envergonhar-se daquilo que ela sustentou pelos séculos, e que uma sucessão de fatos que correriam, não seriam dias nem horas, não, séculos também. Pelo menos os últimos 5 séculos temos vivido isso de uma maneira assim assombrosa. E vivemos dias assim que nos devem deixar com as orelhas em pé, né? Mas são esses os sinais e que devem levar a Igreja cada vez mais para perto da morte e da ressurreição, como fez o Senhor. Portanto, haverá uma morte, não o fim da Igreja, porque a Igreja não se acaba, mas haverá sim o cadinho de humilhação, a morte e a ressurreição. E aqui o grande mistério. Portanto, segue o catecismo, o reino não se realizará, veja, vou reler. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, quer dizer, ascendente para cima. Quer dizer, o reino não se realizará porque a Igreja então vai retomar a cristandade como foi na Grande Idade Média, os 10 séculos medievais, e a Igreja então vai se impor e ela vai destruir esse anticristo e o mundo se tornará de novo. Então será uma época áurea onde todos serão cristãos? Não, não. O catecismo nos diz, não será dessa maneira, por esse triunfo histórico ascendente da Igreja, segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus, sobre o desencadeamento último do mal. Então será algo misterioso, milagroso. O que, claro, não deve arrefecer o nosso ânimo em evangelizar. Será assim? A Igreja vai ser mesmo esmagada, então vamos ficar quietos aqui esperando? Não. Nós continuamos a obra da evangelização. Para quê? Não é para salvar uma instituição, apesar da Igreja não ser uma mera instituição. Não é para nos impor historicamente,
é para salvar almas, né? Bom, Deus mesmo fará isso, hein? E o catecismo diz assim: então, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa descer do céu. Então aqui começa uma pergunta. A esposa de Cristo é a igreja. Então ela vai descer do céu. Essa nova Jerusalém. Se ela vai descer do céu, quer dizer que ela não estará na terra? Como é que vai ser isso? O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final. Portanto, isso será o juízo final. Jesus virá com uma igreja triunfante e julgará, por último, todas as coisas. Então, a volta de Cristo e o juízo final. Depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Portanto, haverá um abalo cósmico. O cosmos, que é o mundo material criado, ele será abalado. Acontecerão coisas assim que modificarão substancialmente até este mundo material. Eis um grande mistério. Terremotos, guerras, pestes, fomes. Jesus disse, são princípios de dores, não são os fins das dores. Quer dizer, não são esses sinais do fim. São sinais das dores que acompanham a vida do homem neste mundo, porque o homem não se abandonou ao total governo de Deus, lá no paraíso. E o pecado, entrando no mundo, desordenou as coisas. Veio Cristo, nos refez na possibilidade da salvação, iniciou o seu reinado, não é? A manifestação, o germe do seu reinado, não é? A sua sociedade perfeita, que é a igreja para este mundo. A igreja começou sofrendo grandes martírios por pelo menos 3 séculos, e depois a igreja desenvolveu toda uma sociedade cristã, a famosa cristandade, durou 10 séculos, 1000 anos, e depois disso, os últimos 500 anos, a igreja tem sofrido como Cristo. Cristo veio humilde, pequeno, perseguido. Jesus foi perseguido logo que nasceu. Fugiram para o Egito. A igreja também, no seu início, fugiu. Também, nós lemos Atos dos Apóstolos, a igreja teve que se dispersar, fugir de Jerusalém, era perseguida. Mas depois, Cristo se estabelece, volta à sua terra natal e começa a crescer em estatura, sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Assim também a igreja. E fez Cristo isso por 30 anos, e então, estando pronto, ele pregou por 3 anos, e depois foi perseguido, e foi, durante todo o seu ministério, ele foi poderoso, não puderam destruí-lo, mas o perseguiam, o caluniavam, até que chegou o tempo da sua perseguição, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, para nunca mais morrer. Estamos vivendo aqui o tempo da Páscoa. Então, a igreja passa o mesmo mistério. Agora, ele diz que o Senhor virá com a igreja. E o catecismo fala isso citando uma passagem que está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículos de 2 a 4, que diz assim: Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, citando este parágrafo, esses versículos das Escrituras, o catecismo, se referindo a ele, fala de que o Senhor virá e trará consigo a sua esposa, a igreja. É um grande mistério, irmãos, que vai fazer com que este mundo sendo abalado, não é? Depois desse grande avanço do maligno,
sobre a terra do anticristo, a aparente destruição final da igreja e esse como que quase que desaparecimento da igreja, mas que num piscar de olhos se reaparecerá, magnífica junto com Cristo. Com base nisso, surgiram muitas teorias, mas que nunca foram assim pensadas, divulgadas. Se nós olharmos a história da igreja, o passado, os ensinamentos dos primeiros padres, nós não vamos ver uma certa teoria que corre por aí. E eu quero falar disso com os irmãos porque, assim, isso surgiu concretamente no século XIX e depois se fortaleceu um pouco no século XX, um certo conceito, né? E que nasceu em meios protestantes e que hoje toma uma forma muito corrente, que é uma tal doutrina do arrebatamento. De dizer, bom, se Cristo descerá com a igreja gloriosa, portanto a igreja não está aqui, ela foi levada para o céu. E a Escritura nos fala então desse arrebatamento? Bom, então nós precisamos saber que sinal é esse, se haverá ou não. Isso é católico? A igreja creu nisso, crê nisso? O que diz a igreja? Porque isso se tornou famoso através de um livro que foi publicado nos Estados Unidos, que depois se tornou uma série, um filme, Deixados para Trás. E isso foi se tornando comum. E mexeu, aparece um aqui, um acolá, que diz que vai haver um tal arrebatamento, que está chegando o dia que os cristãos vão desaparecer da terra e que os salvos sumirão simplesmente. Aí há vídeos, você entra aí na internet, você vê vídeos de tudo que é lado, é avião caindo porque o piloto sumiu, é carro batendo, não é? Já vi carro com adesivo escrito assim, se esse carro ficar desgovernado, não se importe, é que eu fui arrebatado. Não é? Haverá esse negócio? É cristão isso? Bom, primeiro que nós não temos relatos na doutrina, no pensamento cristão de todos os séculos, desse tipo de doutrina, desse tipo de conceito. Isso surgiu particularmente entre correntes protestantes nos Estados Unidos, no século XIX. Alguns, se dizendo pretensos profetas, disseram que será assim, e isso ganhou relevo através de literatura, através de filme, e hoje é comum o povo aí acreditar, achar, é assim, não é, tal. Mas a Escritura diz que é, porque diz lá, um será deixado e outro será levado. Né? Porque será como nos dias de Noé. Mas veja, Noé não foi levado. Quando Jesus disse que seria como nos dias de Noé, ele disse que viria o julgamento de Deus. Mas Noé não foi levado. Quem foram levados foram os mortos, que morreram todos no dilúvio. Noé e sua família ficaram na arca. Né? Então, há uma falha de interpretação quando se baseia lá. Mas tem uma passagem em 1 Tessalonicenses 4, que nós já estávamos lendo, né, na live anterior, mas eu vou agora no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, quando o apóstolo São Paulo, falando sobre a nossa ressurreição, ele diz o seguinte no versículo 13: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. A gente já volta nessa parte aqui. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Lembra que eu falei da tradição, não é? Antes disso ser escrito, Paulo, os apóstolos tinham a palavra de Deus que lhes foi dada. Então, que nos foi dito, declaramos conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Esta vinda última, do juízo final, da parousia. Nós que
ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Não precederemos os mortos. Ele volta a falar da morte, porque ele está falando da morte. Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então ele está falando da ressurreição do juízo final. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nossa! Então São Paulo falou que vai sim ter um arrebatamento. Mas essa ideia de arrebatamento que é pregada por aí, ela segue 3 correntes diferentes. E elas se referem ao tempo da grande tribulação do reino do anticristo na terra. Uns achavam, e a grande minoria, acabou perdendo força isso, de que Cristo daria um reino milenar, e depois desse reino milenar, então viria o reino do anticristo. Né? E aí, quando terminava o reino milenar, Cristo então levaria os seus, deixaria o reino do anticristo. Aí outros disseram, não, isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. E outros, por fim, que é os que mais predominam hoje, dizem assim, não, o reino milenar virá depois. Então primeiro vai ter o arrebatamento dos justos, aí o mundo vai ficar abandonado à sorte do anticristo, vai ser a grande tribulação, então Deus tira os justos para não sofrer a tribulação, e aí depois disso o Senhor, 3 anos e meio, sei lá quanto tempo é, aí o Senhor descerá com os justos que ele arrebatou e vai pôr o reino milenar na terra. É uma grande confusão de ideias, porque o que o apóstolo está dizendo é que quando Cristo vier, ele fará a ressurreição do juízo final. Essa é a primeira coisa. Então, haverá sim uma grande perseguição da igreja, ela já sofre desde sempre. Haverá um reino do anticristo? Nós vimos que sim, porque o próprio apóstolo nos falou e nós vimos que São Tomás de Aquino ensinou e o catecismo da Igreja Católica ensina. Agora, Deus não tirará a sua igreja do meio disso, mas no meio disso a igreja dá testemunho do Senhor. E quando Cristo vier, ele promoverá a ressurreição para o juízo. E é neste momento que acontecerá o tal arrebatamento. Primeiro, os que já morreram, e então os que são arrebatados por último, porque não terão morrido anteriormente, mas passarão por um arrebatamento que lhes será como a morte. Por isso que o apóstolo diz, nós não precederemos os que morreram, porque os que estiverem vivos na ocasião passarão por uma experiência de morte neste próprio arrebatamento. E é por isso que o apóstolo disse antes aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Portanto, não há como ver Deus sem a morte. Em Hebreus 9, 27 está escrito, foi dado ao homem viver uma única vez e morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Claro que quando o Senhor voltar, haverá gente na terra. E essa gente não terá uma regra diferente da de todos os outros que viveram antes deles. Também essa gente passará pela morte. Sandro, mas como que você está entendendo isso? Da onde você tira isso? Bom, muito bem. O Catecismo Romano, promulgado depois do Concílio de Trento, pelo Papa São Pio V, grande Catecismo Romano, na sua parte primeira, no artigo 11º, que trata sobre a ressurreição da carne, lá no parágrafo 6º, ele diz o seguinte a respeito da ressurreição de todos os homens de todos os tempos. Vou ler para você, veja.
Dizendo todos, incluímos na conta não só todos os tempos que já tiveram morrido antes de começar o juízo universal, mas também todos aqueles que hão de morrer nessa ocasião. Quando vier o juízo universal, todos os homens, os que já morreram e os que estiverem vivos, passarão por uma morte para que sejam julgados. Conforme escreve São Jerônimo, veja, conforme escreve São Jerônimo, e ele cita São Jerônimo, o catecismo está amparado em o grande tradutor, primeiro tradutor da Bíblia, né, para o vernáculo, para a nossa língua, São Jerônimo. A opinião de que todos os homens, sem exceção, hão de morrer, é perfilhada pela Igreja e tida como a mais próxima da verdade. Santo Agostinho é do mesmo parecer. Santo Agostinho tratou sobre isso no seu livro A Cidade de Deus. Santo Agostinho é do século IV. Então, já lá atrás eles criam e entendiam que todos deverão morrer para serem ressuscitados. Então, como se dará isso? Bom, como morrerão os últimos homens, portanto? O catecismo pergunta. Não lhe contradizem as palavras dos apóstolos aos Tessalonicenses. Ressuscitarão primeiro os que morrerão em Cristo, depois nós, os que vivemos, os que ficamos, seremos com eles arrebatados por sobre as nuvens para irmos ao encontro de Cristo através dos ares. É o que nós acabamos de ler. Ele está dizendo, São Jerônimo e Santo Agostinho não estão contradizendo o apóstolo São Paulo. Por que não estão? O catecismo explica. No comentário desta passagem, diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi o bispo da primeira diocese do mundo, a diocese de Milão. O grande Santo Ambrósio, que foi quem catequizou Santo Agostinho. Neste arrebatamento, Santo Ambrósio explicando, nesse arrebatamento sobreviverá a morte. À semelhança de um sono, nesse arrebatamento sobreviverá a morte. À semelhança de um sono, a alma se desprenderá, mas para voltar ao corpo no mesmo instante. Ao serem arrebatados, morrerão. Chegando, porém, diante do Senhor, novamente receberão suas almas em virtude da própria presença do Senhor, porquanto não pode haver mortos na companhia do Senhor. Essa interpretação tem por si também a autoridade de Santo Agostinho, que a expõe na sua obra A Cidade de Deus. Santo Ambrósio, falando isso a respeito de 1 Tessalonicenses 4,16, citando, ele estava explicando, e amparado no livro de Santo Agostinho, De Civitate Dei, A Cidade de Deus, lá no capítulo 20, no número 20, Santo Agostinho fala isso. Portanto, irmãos, em que consiste o tal arrebatamento? Reflita aqui comigo agora. Se o Senhor virá, e ele virá, e o sinal da sua vinda será ele virá para o juízo, e o sinal maior da sua vinda será a ressurreição para julgar os vivos e os mortos, é isso que nós cremos. Virá para julgar os vivos e os mortos. Mas ele estabeleceu que nenhum homem chegará à vida eterna se não passar pela morte. Como será com os que estiverem vivos na sua vinda? Então Paulo, o apóstolo São Paulo, explica. Será uma morte diferente. Será por meio de um arrebatamento. Suas almas lhes serão arrancadas e imediatamente devolvidas, portanto eles de súbito entrarão numa dormição de morte e acordarão diante do Senhor, e então se encontrarão com o Senhor, mas antes ressuscitarão os que tiverem morrido primeiro. O curioso é que os defensores dessa tal doutrina de arrebatamento, em que o Senhor virá, vai arrancar o povo da terra, vai levar embora, e vai largar o mundo aí, os aviões batendo, os navios afundando, médico vai desaparecer no meio da cirurgia e o bisturi vai cair dentro da barriga do que está passando pela cirurgia, se não foi arrebatado. Os que defendem tal ideia
não conseguem crer, por exemplo, em que já houve um arrebatamento. A primícia de todos nós, houve um ser humano, puramente humano, que foi tirado deste mundo e levado em glória de corpo e alma para o céu. E passou por uma dormição da morte para ascender, para subir aos céus. Não por força própria, mas levado. E daí a igreja nos ensina o grande dogma do qual somos obrigados a crer, porque é verdade absoluta, professada pelo Sumo Pontífice e por toda a igreja, da Assunção de Maria Santíssima. Ela foi arrebatada. E isso se apoia em revelações do Antigo Testamento, pois a Bíblia Sagrada não nos conta que o profeta Elias foi arrebatado aos ares em carruagem de fogo e que o corpo de Moisés não foi encontrado quando subiu a colina do Sinai, e houve até disputa em que o inimigo de Deus queria levar-lhe o corpo, mas o anjo o defendeu, São Miguel Arcanjo. Por isso que lá no Monte Tabor, nosso Senhor, quando se transfigura, aparece glorioso, tendo ao seu lado Moisés e Elias. E hoje o Senhor glorioso no paraíso celestial tem a seu lado a sua mãe, arrebatada em corpo e alma. Mas no último dia, irmãos, depois que já tiverem morrido todos que deveriam ter morrido, todos que passaram pela grande tribulação dessa vida, e que se vai ficando engrossada quanto mais a igreja vai entrando na sua paixão. Então, quando isso acontecer, claro que haverá homens sobre a terra que crerão no Senhor e que deverão estar com o Senhor. E como eles entrarão na mesma glória dos outros se não passarem pelo mesmo juízo dos outros? Portanto, por onde passaram todos, todos deverão passar. Então, no que fala o apóstolo São Paulo, por uma morte repentina e uma ressurreição imediata para o juízo final. É o que Santo Ambrósio nos explica, é o que Santo Agostinho nos explica, é o que São Jerônimo nos explica, é o que está professo no Catecismo da Igreja, escrito, promulgado, Catecismo de sempre, mas escrito, promulgado depois do Concílio de Trento, no século XVI, e reafirmado na doutrina de sempre. Esta é a verdade. Portanto, esta ideia hollywoodiana de que vai haver uns sons, e aí as pessoas vão desaparecer, só vai ficar as roupas ali no chão, as balanças das crianças vão ficar sozinhas, aí as igrejas, todo mundo vai subir assim, as cadeirinhas vão ficar vazias, as bíblias que estavam na mão vão cair no chão, os carros desgovernados. É uma ideia que nunca fez parte do cristianismo, surgiu no século XIX, exatamente como tantas ideias por falha de interpretação das Escrituras. Não digo a vocês, não nego encantadora, e que ela é um tipo de ideia que vai e vem e que mexe conosco até diante de tanto sofrimento. Imagina olhando o mundo agora, imaginando um governo mundial, o reino do anticristo, a igreja perseguida, pragas, pestes, pandemias, meteoro caindo na terra, toda hora vai cair um foguete na terra, um meteoro que vai vir com fogo, o povo até saiu brincando, agora que está todo mundo se limpando tanto com álcool gel, vai vir um meteoro de fogo, vai todo mundo explodir, está todo mundo besuntado aí de álcool, e vai pegar fogo o mundo inteiro. Então, assim, é claro que é consolador você imaginar que na hora mesmo que a coisa for apertar, Deus vai tirar os cristãos da terra e vai levar, depois ele voltará, Mas não é isso que a Escritura nos ensinou. A Escritura diz sim que há uma igreja já no céu. E é por isso que as doutrinas protestantes tropeçam nesse tipo de ideias, de sofismas, sabe? Tropeçam porque eles erram antes, quando não creem na existência
da vida celestial das almas dos justos. Quando eles acreditam que as pessoas morreram e estão dormindo e não passaram pelo juízo particular, eles confundem a ideia do juízo final, do juízo universal, que a igreja sempre ensinou. Ora, então, se acha que está todo mundo dormindo, logo não há uma igreja gloriosa no céu. Se não há igreja gloriosa no céu, que igreja é essa que vai descer do céu? É uma que Jesus arrancou aqui da terra para mandar fogo na terra, vai ficar não sei quanto tempo queimando o mundo, e depois ele desce com essa gente, e aí ele põe um reino aqui nesse mundo, e todo mundo vai viver fazendo piquenique. Como tem até um povo por aí, que nem cristão direito e que sai com revistinha mostrando o povo tudo fazendo piquenique. Sabe, irmãos, é preciso que a gente tenha um juízo claro da verdade. O caminho. E é assim, qual é o pano de fundo de tudo isso? O pano de fundo de tudo isso é o medo que nós temos do sofrimento. Então, se nós achássemos uma saída, eu lembro que o povo dizia aí nos anos passados, para o mundo que eu quero descer. Aí veio essa pandemia, parou todo mundo, aí o mundo parou e o povo viu que não dá para descer. É claro que nenhum de nós gosta de sofrer, porque sofrer dói. Nenhum de nós quer passar pela dor da morte, dessa ruptura, dessa separação, para quem fica, para quem vai. É um grande mistério. Já dizia o grande sábio pregador, Padre Vieira, a morte é o que tem de mais certo, mais incerto e mais único. É certo porque todos morrerão. É incerto porque ninguém sabe como e nem quando. Mas é único porque não terá outra chance, é só aquela. Isso nos é angustiante. Imagine sofrimento, mas veja, tanto a doutrina da igreja é sólida a respeito disso e da necessidade de purificação dos homens por causa do pecado, que a igreja formulou a doutrina do purgatório, que é muito mais crível do que um arrebatamento hollywoodiano. Porque as almas que ainda não merecem o céu, porém não podem ir para o inferno porque já estão salvas, essas almas são purificadas num estado, sobrenatural, num mundo sobrenatural, no estado do purgatório. Mas e aqueles que não morreram, porém não estavam ainda prontos o suficiente para ir para o céu? Como esses entrarão no céu se o Senhor virá e julgará e encerrará? Portanto, fechará as portas do purgatório e fará a condenação última e a salvação última. Ora, esses passarão pelo sofrimento da grande e última tribulação, que lhes servirá de purificação final. É a nossa geração? Não sei. E se for? E se não for? Quantos entraram nesta pandemia pensando que é o fim do mundo e já morreram de lá para cá e nem foi da doença da pandemia? Tiveram colapso e morreram. Não é? É assim. Então, eu sei que nós queremos sofrer, nós queremos fugir do sofrimento. Eu sei que nós gostaríamos, que o Senhor mandasse fogo na terra e matasse todo mundo que são maus. Os apóstolos também pensaram assim: Senhor, quer que peçamos fogo do céu para queimar aquela cidade? E Jesus disse: vocês não sabem de que espíritos são animados. O Senhor veio para salvar. E até que houver tempo, nós, os cristãos que cremos no Senhor, deveremos repetir a obra do Senhor e continuar pregando a salvação. Se aprouver a Deus que volte Jesus para julgar os vivos e os mortos, comigo, com você, estando vivos aqui nessa terra, for a nossa geração que vai ver isso, não se iluda, passaremos também pela morte, no ato deste arrebatamento, porque este é o caminho de todos os homens. E este caminho foi determinado a todos os homens. Cristo que não pecou, a morte é salário do pecado. Cristo que não pecou, assumiu o nosso pecado e morreu a nossa morte para que tivéssemos vida nele. Maria Santíssima, que foi reservada por Deus, pura e imaculada, para nos dar condições de chegar ao Salvador, passou ela pela dormição da morte, para poder então, como antes de todos nós, viver esse encontro final,
Maria viveu isso que nós acabamos de ler em Tessalonicenses. Foi primeira a viver como ser humano. É Cristo e Nossa Senhora, os dois únicos corpos humanos que agora gloriosos habitam no reino celestial. Muitos não conseguem crer nisso. Muitos não conseguem crer nas almas que já habitam no céu. Imaginam o céu como um grande vazio, onde está Deus e um monte de gente dormindo numa eternidade, mas acreditam que de repente um monte de gente vai sumir para Deus tacar fogo e matar todo mundo aqui na terra. Não. Deus não é Deus da morte, Deus não é Deus do sofrimento, Deus não é Deus da tortura. Ele quer salvar a todos. Agora, que a construção do mal desencadeará uma grande perseguição, que a construção do mal provocará grandes males, nós vimos, como nos primeiros 3 séculos, o que nós temos visto de sofrimento de cristãos. Aquele país, que agora me foge o nome do país, um país pequeno, tão poucos católicos, não é? Não foi no ano passado? Explodiu uma bomba, era um dia de primeira comunhão, morreram quantos naquela igreja? Aqueles subiram para o encontro do Senhor nos ares, num piscar de olhos. E quando o Senhor voltar, Ele fará isso nesse piscar de olhos, o anjo vai soar a trombeta. É comigo, é com você? Não importa. Eu dizia esses dias para a Rose, nos dá as coisas na terra, essa gente sonhando com um reino anticristão, né? Marca de besta, e põe isso, põe aquilo. Mas nós temos que pensar o seguinte: se não for na nossa geração que esses hecatombes finais acontecerão, então são situações horríveis que já ocorreram outras e outras ainda ocorrerão. E nós passaremos, conheceremos a morte e depois dela entraremos no conhecimento de Deus no paraíso. Deus está no comando. Mas e se for na nossa geração? Então, se for na nossa geração, que tudo isso vai acontecer, o Senhor vai interromper tudo isso com a sua vinda gloriosa e nós passaremos pela morte do arrebatamento e encontraremos com o Senhor. Ele está no comando. De qualquer maneira, a vitória de Jesus e dos que são de Jesus. Então é agora a hora de evangelizar e de andar na comunhão com Deus, porque a vitória é do Senhor. Quer estejamos mortos, quer estejamos vivos. Vivos ou mortos, diz o apóstolo Paulo, o que importa é que estejamos em Cristo. Ele mesmo disse, já não me importo mais se estou vivo ou se estou morto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que grande sabedoria da Santa Madre Igreja, séculos e séculos pregando e ensinando a verdade. Obrigado, Santo Deus, pelos grandes homens que nos precederam na fé, por São Jerônimo, sim, Senhor, por Santo Agostinho, por Santo Ambrósio, por Santo Tomás de Aquino, pelo grande Papa São Pio V, por São Pio X, por São João Paulo II. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado por tantos que creram antes de nós e que passaram pela tribulação deste mundo e agora estão no paraíso celestial e que aguardam a ressurreição para de novo serem colocados em seus corpos agora gloriosos para entrar na comunhão plena contigo. Senhor, se a nossa geração foi chamada para viver as últimas cartadas da história, nós te veremos, Senhor. Dai-nos a graça da perseverança. Se a nossa geração não foi a escolhida para isso, Senhor, dai-nos a graça de perseverar até a hora da nossa morte, para, morrendo neste mundo, abrirmos os olhos no trânsito da morte e vermos a tua glória no céu. Quer vivos, quer mortos, nós queremos estar contigo, Senhor. Nós te bendizemos e te glorificamos e te pedimos a graça de continuarmos evangelizando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Como é linda a doutrina da igreja, como é bom conhecer a verdade. De fato, ela nos liberta, não é? E
Por isso, irmãos, nós vamos continuar com esse trabalho, esse ministério dessas lives do discipulado. Terça-feira que vem, às 20 horas, a gente vai se encontrar de novo aqui no Facebook da comunidade, @Rosto de Deus. Você curte, compartilha, convida mais gente, porque é importante a gente caminhar como discípulos. Quinta-feira agora, daqui 2 dias, não amanhã, depois de amanhã, às 20 horas, o nosso grupo de oração. Vai ser noite tremenda de oração, de louvor, de cura, milagres, profecia, de graça, batismo do Espírito Santo, adoração, palavra de Deus, porque o grupo de oração é isso. E nós temos o grupo de oração como tempo forte de graça nesses tempos que vivemos. Todos os dias, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, o Terço da Misericórdia. Você para um pouquinho, por 10, 15 minutos, e reza junto com um monte de gente numa live, o Terço da Misericórdia. E no domingo, às 18h30, a Santa Missa celebrada pelo Padre José Henrique. Já às 18 horas começa um terço e às 18h30 a Santa Missa. A gente vai se encontrando assim, se reunindo menos, mas se unindo mais. Deus abençoe você, fique no coração de Jesus e de Maria Santíssima. Até mais!